Hoje estamos aqui para fazer a correção dos exercícios do Estado de Minas Gerais. Queridos alunos, esta correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague suas respostas. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente, você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno me escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno me escreve outra frase: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito espaço. Ambas as frases são diferentes, com palavras diferentes, mas ambas as frases têm o mesmo significado. PET 1, primeiro ano do ensino médio, volume 1, Biologia. Atividades. Com calma, veja todos os esquemas nessa folha em relação à química da célula, material genético, proteínas, ácidos nucleicos, glicídios, lipídios, para desenvolver o tema abaixo. Uma característica comum a todos os seres vivos é a sua constituição química, estando dividido em dois grupos, componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Algumas dessas substâncias, como água, sais minerais e algumas vitaminas, necessitamos de obter através de nossa alimentação. Por isso é necessária uma alimentação balanceada e adequada. Ao analisarmos os elementos químicos presentes nas substâncias essenciais, percebemos a predominância de certos elementos químicos como o carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, estando presente em cerca de 98% da massa corporal da maioria das espécies biológicas. Organizando as ideias. No caderno responda as questões. Atividade 1. Há mais de 2000 anos, quando não se contava com os conhecimentos atuais sobre o surgimento da vida e da composição química dos organismos, o filósofo grego Tales afirmou que a água é a origem de todas as coisas vivas. Em 1913, o bioquímico Lawrence Henderson diz que a água é a substância mais adequada para sustentar a vida. Letra A. Que evidência você apresenta para justificar as afirmações de Tales e Lawrence Henderson? Olha, nós temos várias evidências para comprovar a importância da água, porém aqui ele só pede uma. Então, vai ser uma resposta pessoal. Sua resposta deve conter informações relacionadas às propriedades físico-químicas da água e sua importância para os seres vivos. A água ter dois polos, como componente fundamental de todos os seres vivos, meio estável para reações, solvente universal, alto calor específico, mas aqui você pode citar só uma para justificar as afirmações de Tales e Lawrence. Letra B. Por que a água facilita a ocorrência dessas reações químicas? A água atua como solvente universal, dissolvendo substâncias, o que aumenta a mobilidade e facilita a ocorrência de choque entre elas. Letra C. Qual é a importância da água na regulação da temperatura corporal dos animais? A água evita grandes e bruscas oscilações térmicas, devido ao seu alto calor específico. Mesmo ganhando ou perdendo calor, sua temperatura varia pouco. Além disso, ao evaporar na sua superfície corporal, cede calor ao ambiente, resfriando-o. Letra D. Pesquise e responda. Por que a desidratação pode representar um grave risco à vida das pessoas? A desidratação levará
a redução do volume do sangue do corpo. Irá dificultar a chegada de oxigênio e nutriente às células, além de prejudicar a remoção dos resíduos como gás carbônico. Atividade 2. Utilizando seus conhecimentos sobre a vida no planeta Terra, responda. Letra A. De onde provém todos os açúcares naturais, carboidratos, utilizados pelos animais e vegetais? Os açúcares naturais provêm do processo de fotossíntese das plantas. Letra B. Por que se diz que, se a produção dos açúcares naturais acabasse, a vida na Terra seria extinta? Porque os açúcares naturais são provenientes da molécula glicose, molécula que tem armazenada em si a energia captada da luz solar e que a transfere para os seres vivos que se alimentam deles. Ou seja, sem esses açúcares naturais, nós não teríamos como existir. Atividade 3. Estocar substâncias ricas em energia é uma propriedade importante dos seres vivos. E 1 grama de lipídio libera mais que 2 vezes a quantidade de energia contida na mesma massa de carboidrato. Os animais gastam muita energia na locomoção e os lipídios constituem seus principais estoques de energia. As sementes estruturais relativamente pequenas são ricas em lipídios. Ao servirem de alimentos para alguns animais, podem ser levadas para locais distantes da planta-mãe. Letra A. Qual a vantagem adaptativa de frutos e sementes estocarem lipídios? A vantagem de estocar lipídios é de não aumentar tanto o tamanho e de permitir um estoque de grande quantidade de energia, mesmo tendo uma massa menor, como diz no próprio enunciado. Letra B. No caso dos animais, qual é o papel adaptativo dos estoques de lipídios serem em geral maiores do que o de carboidratos? Papel adaptativo é manter uma reserva energética e manter a temperatura. Atividade 4. Os noticiários têm mostrado que a obesidade é um problema cada vez mais frequente em determinadas populações. Além disso, sabe-se que há relação entre obesidade e lipídios. Assim, pesquisas recentes, realizadas com alunos de 7 a 14 anos provenientes de escolas particulares, mostraram índices de obesidade bem mais elevados em relação aos correspondentes aos alunos das escolas públicas. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, letra A. Sabendo-se que os lipídios constituem uma classe de compostos bastante heterogênea, citar uma propriedade física comum aos lipídios. Justificar o porquê dessa propriedade. Então, você vai escolher uma propriedade física dos lipídios. Uma propriedade física comum aos lipídios é ser insolúvel em água, pois são apolares. Justificativa. Os lipídios são apolares por ter cadeias carbônicas bem longas. Letra B. Dizer como é denominada a principal substância constituinte dos depósitos lipídicos dos tecidos animais. Citar 2 funções biológicas exercidas por essa substância. A principal substância constituinte dos depósitos lipídicos dos animais é o triglicerídeo, ou glicéride. Funções: isolante térmico, reserva energética de longo prazo, reservada nas células adiposas, e proteção contra choques mecânicos. Atividade 5. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Então, aqui temos a tabela com uma coluna com o tipo de célula e a outra coluna com a quantidade de água. Tecido nervoso, substância cinzenta, 85%, tecido nervoso, substância branca, 70% e assim sucessivamente.
Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 microgramas. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Bem, para resolver essa questão é um cálculo matemático. Então, vamos ver quanto que de água foi perdido para saber quantos por cento de água tem o tecido. Bem, de água vai sobrar então 200 menos 80 miligramas, que dá 120 miligramas. Para achar a porcentagem, basta fazer uma regra de 3. Se 200 miligramas é 100%, 120 vai ser X. Fazendo o cálculo, X vai dar 60% de água. Olhando na tabela acima, quem representa 60%, nós vamos achar tecido conjuntivo. Vamos confirmar. Então, está aqui, tecido conjuntivo, 60%. Atividade 6. Os açúcares complexos, resultantes da união de muitos monossacarídeos, são denominados polissacarídeos. Letra A. Cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e outro de origem vegetal. Então, ele quer 2 polissacarídeos de reserva energética. Um de origem animal, citamos o glicogênio. 2 de origem vegetal, citamos o amido. Letra B. Indique um órgão animal e um órgão vegetal onde cada um destes açúcares pode ser encontrado. O glicogênio é encontrado no fígado animal. O amido é encontrado em raízes vegetais. Questão número 7. A figura a seguir representa a unidade formadora de uma importante biomolécula. Aqui nós temos representado um aminoácido, com aqui o seu grupo amino, aqui o seu grupo carboxílio, aqui o radical que vai variar e o carbono ligado ao hidrogênio. Sobre o grupo de moléculas representados por essa figura, é correto afirmar que, letra C, sem ele não há atividade celular. Por quê? Porque os aminoácidos produzem as enzimas, que são catalisadores biológicos e que regulam toda e qualquer atividade celular. Atividade 8. A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as mulheres após os 50 anos de idade. Caracteriza-se pela perda de tecido ósseo, o que pode levar a fraturas. Nesse contexto, considere as afirmações abaixo. Item 1. A ingestão de alimentos, como leite e derivados, associada à atividade física, é importante na prevenção da doença. Correto. Item 2. A exposição moderada ao sol aumenta a síntese de vitamina D, responsável pela fixação do cálcio no tecido ósseo. Correto. Item 3. Essa doença pode ocorrer em casos em que a ingestão do cálcio é deficiente, o que provoca a retirada desse elemento da matriz do tecido ósseo. Também correto. Então, letra A, se todas estiverem corretas, é a resposta certa. Atividade 9. Uma enzima extraída da secreção de um órgão abdominal de um cão foi purificada, dissolvida em uma solução fisiológica com pH 8 e distribuída em 6 tubos de ensaio. Nos tubos 2, 4 e 6 foram adicionados ácido clorídrico, HCl, de modo a se obter um pH final em torno de 2. Então, tá aqui. Tubo 2, colocou HCl, tubo 4, HCl, tubo 6, HCl, que fez o pH de 8, que é um pH levemente básico, lembrando que 7 é pH neutro, e como o HCl é um ácido, baixou o pH de 8 para 2. Nos tubos 1 e 2 foi adicionado macarrão. Nos tubos 3 e 4
foi adicionado carne. Nos tubos 5 e 6 foi adicionado manteiga. Os tubos foram mantidos por 2 horas a temperatura de 36 graus Celsius. Ocorreu digestão apenas no tubo 1, que tinha macarrão e não tinha o ácido clorídrico. Então, antes de começar a responder, vamos só colocar o que tem de predominante em cada alimento. No macarrão, nós temos a predominância de carboidratos. Na carne, nós temos a predominância de proteínas. E na manteiga, nós temos a predominância de lipídios. Então, vamos responder as perguntas. Letra A. Qual foi o órgão animal utilizado na experiência? O órgão animal utilizado na experiência foi o pâncreas do cão, pois é o primeiro órgão abdominal que digere carboidratos, que foi o tubinho digerido. Letra B. Qual alteração é esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão removido cirurgicamente? Por quê? O que vai acontecer se retirarmos o pâncreas? O pâncreas produz o hormônio insulina, que atua diminuindo a concentração de glicose no sangue. Caso retiremos o pâncreas do cão, a taxa de glicose no sangue aumentará e, consequentemente, haverá glicosúria, glicose na urina. Isso caracteriza um quadro clínico de diabetes mellitus. Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? A enzima purificada, amilase pancreática, digeriu o amido do macarrão. Atividade 10. Gente, presta atenção. É uma atividade que vai exigir que você interprete esse gráfico, tá? Para interpretar esse gráfico, é bom ler o que cada eixo significa e quais são as variáveis, tá bom? Então, vou ler primeiro e depois nós vamos destrinchar calmamente o que está escrito nesse gráfico. Uma colônia de bactérias em que todos os indivíduos se originaram de uma única célula era incapaz de metabolizar lactose. Durante várias gerações, essas bactérias foram cultivadas em meio que continha glicose e lactose. Dessa cultura, foram retiradas 2 amostras com quantidades iguais de células, que foram transferidas para novos meios de cultura. O meio A continha apenas glicose. A cultura A só tem glicose. O meio B, apenas lactose. Então, a linha pontilhada só tinha lactose como únicas fontes de carbono. O gráfico abaixo mostra as curvas. Então, vamos analisar, tá? Primeiro, essa linha contínua aqui, tá? Se refere à cultura que tem somente glicose. Vamos ler no início? Essa colônia de bactérias, antigamente, lá no originário, antes de eu cultivar por várias gerações, ela era incapaz de metabolizar lactose. Só isso. Mas elas, como você pode ver aqui pelo gráfico, em meio de glicose, elas foram aumentando de número exponencialmente. Olha aqui, o nosso eixo Y é o número de bactérias viáveis em escala logarítmica. E o nosso eixo X é o tempo, tá bom? Então, com o passar do tempo, a cultura A, que só tinha glicose, o número de bactérias dela aumentou exponencialmente até o seu nível máximo, tá? Esse nível máximo aqui é o tempo de estudo ou a capacidade de proliferação na plaquinha Petri. Na cultura B, aonde eu só tinha lactose, que quando era no início, essas colônias de bactérias já sabia-se que era incapaz de metabolizar a lactose, ou seja, se eu colocasse só lactose lá e ela não desse conta de comer, ela ia ficar com fome. Então, quando eu coloquei ela só com lactose para comer,
Olha o que aconteceu aqui no início com o número de bactérias depois de um determinado tempo. Vamos considerar esse tempo X aqui. Olha o tanto reduziu. O que significa? Se eu tinha 5.000 bactérias, por exemplo, e caiu para 1.000, é porque elas morreram. Então ela foi caindo, morreu mais 1.000, até morrer, sobrar somente 1.000. E aí, olha que interessante. Ela começou a aumentar até o seu nível máximo, igual lá com a cultura A, tá? O que isso significa? Bem, a interpretação até X eu já dei. Elas foram morrendo até sobrar somente 1.000. E, milagrosamente, porque antigamente, na sua raiz, elas não eram capazes de metabolizar lactose, as bactérias foram se multiplicando de forma até exponencial, bem parecido com essa curva de crescimento aqui da cultura A, até atingir seu nível máximo. O que significa? Significa que aumentou o número exponencialmente até ela agir e encher a plaquinha de Petri. Ou seja, se a bactéria aumentou, gente, não tem segredo. Ela agora, de X para cá, sobrou as que conseguem metabolizar a lactose. Porque na cultura B eu só tenho lactose. Isso é importante para qualquer gráfico. Antes mesmo de você ler as perguntas, olhe o gráfico, analise o gráfico e tira todas as informações possíveis que você pode ter dele. Se você fizer isso, você vai ter a capacidade facinho de responder a pergunta. Ah, professora, mas às vezes nem vai ter uma pergunta do que eu analisei. Mas você analisando cada gráfico o máximo possível, você vai estar exercitando para todas as demais questões que usam gráfico e vai ficar muito facinho de responder as questões. Vamos ver isso aí? Letra A. Como surgiram as bactérias capazes de sobreviver na cultura B? Cultura B é a que não tem lactose. Ó, ele já deu uma meia resposta. Como surgiram as bactérias capazes de sobreviver na cultura B? Então, ele já te respondeu que teve bactérias que foram capazes de viver na cultura B. E nós vimos isso. 1.000 foram capazes de sobreviver e, inclusive, depois de se multiplicar. Por quê? Qual é o mistério aqui? Se eu tinha só lactose? Após várias gerações de posição dessas bactérias, tanto a glicose quanto a lactose, algumas bactérias sofreram mutação e tornaram-se capazes de metabolizar lactose. Não há outra opção. Somente a mutação é capaz de explicar isso. Por quê? Porque eu já falei que a bactéria originalmente não era capaz de metabolizar lactose. E no meu experimento, após vários anos depois, não é anos, bactéria se multiplica por dias, mas se fosse considerado como a nossa vida, tá? É como se tivesse passado anos de gerações e gerações, né? Uma bactéria se tornou outra, que se tornou outra, que se tornou outra, criando filhinha, e assim vai. Então, a única possibilidade de vir a gerar lactose, digerir lactose, é ela ter sofrido uma mutação e assim conseguir metabolizar a lactose durante essas várias gerações. Então, essas cepinhas de bactérias que estão aqui mutadas foram as únicas que não morreram, que sobraram aqui no intervalo de tempo X, onde que as que não sofreram mutação foram morrendo de fome. Letra B. Dê a razão para a diferença entre as curvas A e B no intervalo X. Olha que lindo, a gente já respondeu. O que ele está perguntando? No intervalo X, por que essa linha pontilhada está assim e por que a linha contínua está assim? Então, vamos responder. No intervalo X, as bactérias na cultura A, linha contínua, se multiplicaram normalmente, pois já metabolizavam a glicose. Na cultura B, muitas bactérias morreram, pois não conseguiram metabolizar a lactose. Assim, somente as bactérias mutantes sobraram. Atividade 11. De outro lado, o galardão de química ficou com os inventores de ferramentas para estudar proteínas, os verdadeiros atores do drama molecular da vida. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala do DNA
como diretor da cena a comandar a ação das proteínas, mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso e que o sinal emitido por essas premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas, muito além do genoma e de seu sequenciamento, uma simples soletração. Texto retirado de Marcelo Leite, De Volta ao Sequenciamento. O autor refere-se às proteínas como atores do drama molecular e ao DNA como diretor de cena. Essa referência deve-se ao fato de, letra E, o DNA controlar a produção de proteínas e essas controlarem a atividade celular. Atividade 12. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240 e nela existirem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será. É cálculo matemático, você precisa de alguns conhecimentos básicos antes. Nós precisamos saber que a quantidade de adenina é a mesma que de timina e a quantidade de guanina é a mesma de citosina. Então, se eu tiver 50% de adenina e timina, eu vou ter 50% de guanina e citosina. Não tem outro jeito, porque a adenina se pareia no DNA com timina e a guanina se pareia no DNA com a citosina. Então, vamos responder a questão. Se temos 30% de adenina, então também temos 30% de timina, pois A é igual a T. Logo, vão sobrar 40% para as outras bases, porque eu tenho 30 de adenina mais 30 de timina, deu 60. 60 menos 100, 40. Mas eu tenho 40% para as outras duas bases, guanina e citosina, que também pareiam-se uma com a outra. Então, é só dividir por 2. Como C é igual a G, então temos 20% de guanina e 20% de citosina. Então, podemos concluir que 20% de 240 é igual a 48 bases de guanina. Então, resposta correta, letra A. Atividade 13. No esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então, aqui o 1, isso aqui é uma estrutura de DNA, ele já falou. É uma representação esquemática, onde nós temos aqui o fosfato, aqui o açúcar, que no caso do DNA é desoxirribose, e aqui a base nitrogenada. Então, o que lá vai comparar com esses números? Letra C, fosfato, desoxirribose e base nitrogenada. Atividade 14. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, Projeto Genoma, iniciado em 1990 nos Estados Unidos, já é possível detectar, por meio de exames de DNA, ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA, é. Gente, aqui ele vai dar 4 exemplos de fitas de DNA. Para você responder corretamente, você tem que saber quem que pareia com quem, tá? Então, vamos lembrar. C pareia com G, que é citosina com guanina, através de 3 pontes de hidrogênio. E A se pareia com T, que é adenina com timina, através de 2 pontes de hidrogênio. Se tiver alguma dessas 4 fitas com pareamento diferente disso, ela está errada. Então, vamos ver os erros? Vou olhar só um, tá? Na fita B, eu tenho G pareando com G. Está errado. G pareia com C. É por 3 pontes de hidrogênio, beleza. Mas não pareia G com G, nem C com C, tá? Então, a letra A, onde eu tenho citosina pareando com guanina por 3 pontes de hidrogênio e adenina pareando com timina por 2 pontes de hidrogênio, em todas as situações, é a que está correta. Vamos ver a letra C e a letra D.
Aqui elas estão numeradas erroneamente, está de novo como A e B. Mas vamos ver? Olha aqui, A com G, errado, nem preciso considerar aqui. C com T, vamos para a próxima. T com G, errado. A com C, errado. Atividade 15. Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água de uma lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é, letra C, tensão superficial. Atividade 16. Vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de cofatores enzimáticos e sua carência pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de vitaminas do complexo B é o beriberi. Essa doença é devido à carência de vitamina B1, tiamina, e se caracteriza por atrofia em nervos e polineurite, perda de sensibilidade nas extremidades, perda de peso, perda de apetite e fraqueza. Atividade 17. Os nutrientes são componentes dos alimentos que consumimos. Estão divididos em macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e micronutrientes, vitaminas, sais minerais, água e fibras. Nos macronutrientes é que estão os valores calóricos dos alimentos. A figura a seguir ilustra a importância de nutrientes no organismo humano. Analise-a. Considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que melhor representa uma resposta para a pergunta indicada na figura. Letra D. O leite. Atividade 18. Ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, um corta-cana ingere uma substância. Letra A. Que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Atividade 19. Leia os textos abaixo e complete as informações pedidas. Texto 1. Após passar muito tempo sem se preocupar com a saúde, o Sr. José resolveu ir ao médico e fazer os exames de rotina. Em conversa com o médico, relatou seus hábitos alimentares, ressaltando a preferência por frituras e carnes gordurosas. O médico ficou alarmado ante as preferências alimentares de seu paciente, principalmente depois de ter analisado o resultado do seu exame de sangue e constatado um nível de colesterol muito alto. Recomendou-lhe, então, uma nova dieta composta de frutas, legumes e verduras. Analise a dieta recomendada pelo médico, apresentando argumentos que a justifiquem. A dieta composta de frutas, legumes e verduras disponibiliza vitaminas, sais minerais, açúcares naturais, fibras vegetais, bons lipídios e proteínas. A dieta praticada pelo Sr. José é repleta de triglicerídeos e colesterol. O colesterol é um lipídio exclusivo dos animais, portanto, o consumo de carnes deve ser diminuído o quanto antes. Texto 2. Depois de orientar o Sr. José quanto à alimentação, o médico explicou-lhe que uma dieta rica em gordura saturada e colesterol é um dos fatores que pode contribuir para o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Com isso, as artérias vão ficando endurecidas e estreitas, diminuindo o fornecimento de sangue para os órgãos do corpo. Além disso, aumenta a probabilidade de formação de coágulos, os quais podem obstruir artérias importantes como as que alimentam o coração. Nesse caso, porções maiores ou menores do músculo cardíaco podem parar. É o infarto do miocárdio que pode provocar a morte. Apesar dos malefícios causados por sua alta concentração, é correto afirmar que o colesterol não é importante para o funcionamento do organismo? Justifique sua resposta. Bem, para isso nós precisamos saber que temos o mau colesterol, mas o bom colesterol também. Então, resposta não. O colesterol é uma substância essencial para o nosso organismo, pois é utilizado por nossas células
para a produção de membranas celulares e também é precursor dos hormônios sexuais, que é a parte do bom colesterol. Atividade 19. Sir Richard Francis Burton, famoso explorador inglês, em 1869, publicou um livro sobre suas viagens pelo Brasil. No Rio Salgado, que deságua na margem direita do Rio São Francisco, ele observou a presença de coqueiros, Cocos nucifera. Essas árvores existem em abundância na costa do Rio de Janeiro ao Pará. Normalmente não frutificam nas regiões interioranas. Ali, no Rio Salgado, a distância ao Atlântico era de 350 milhas em linha reta e encontramos o coqueiro crescendo. O Rio Salgado tem águas salinas ou salitrosas. O coco da Bahia é encontrado em muitos lugares onde o terreno, possivelmente o antigo leito do mar, compensa a falta do ar da atmosfera marítima. Mais adiante, Burton relata que as águas são estomacais e capazes de curar ou diminuir o bócio. Burton Richard, viagem de canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. Responda. O que é o bócio? Letra A. O bócio é uma doença causada pela carência do iodo. Letra B. Qual a principal característica e mecanismo de ação dessa doença? A glândula tireoide aumenta de tamanho, formando o papo característico. Os hormônios da tireoide, T3 e T4, não são produzidos e o quadro se assemelha ao do hipotireoidismo, movimentos lentos, intolerância ao frio, obesidade. Letra C. Possivelmente, que substância estava presente nas águas dessa região do São Francisco que ajuda na cura do bócio? O iodo. Do ponto de vista ecológico, como explicar por que a distribuição do coco da Bahia no interior está restrita a antigos leitos de mares? Letra D. Provavelmente, sais de iodo são um fator limitante para o desenvolvimento do coco da Bahia, Cocos nucifera. Atividade 20. Observe a notícia divulgada em 11 de março de 2020 na página do Saúde Abril. OMS decreta a pandemia do novo coronavírus. Saiba o que isso significa. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS. Como a definição de pandemia muda o controle da doença? Observando a estrutura do vírus, a imagem ao lado, sabemos que seu material genético é envolto por uma cápsula proteica, como nos demais vírus. Externamente, possui uma cama lipoproteica, denominada envelope viral. Após a análise da imagem e utilizando seus conhecimentos, responda: qual a ação do álcool e ou da água mais sabão sobre o coronavírus? Descreva o processo. Bem, ele já disse, que o envelope viral é lipoproteica, ou seja, o envelope do vírus, na figura acima, é feita de lipídios também. Os lipídios são solúveis em sabão e álcool. Assim, o sabão e o álcool destroem a capa viral e, consequentemente, o vírus. Essa foi a nossa última questão de hoje. Com isso, nós encerramos a correção do PET 1, Ensino Médio, primeiro colegial, Biologia. Até a próxima!